na Justiça pede suspensão da greve e a volta dos professores à sala de aula. Após 10 anos de impasse, começa a primeira parte de recuperação das ruas do Distrito Industrial. Rachaduras na torre da igreja de São Sebastião preocupam e o tradicional sino vai ficar um tempo sem ser usado. E ainda, em Parintins, Caprichoso faz festa em homenagem à galera azul e branca. E o lançamento do CD do Garantido reúne milhares de pessoas no Sambódromo aqui em Manaus. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. O Fórum Permanente de Conselheiros Tutelares do Amazonas entrou com uma ação contra a greve dos professores que já dura mais de um mês. Segundo os conselheiros, o movimento descumpre uma ação judicial que já determinou a suspensão da greve. Ao vivo, a Rosiane Chagas tem mais novidades sobre esse assunto para contar para a gente. Oi, Rosiane, os sindicatos da categoria já foram notificados sobre isso? Muito boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, a Asprom Sindical, que é o Sindicato dos Professores e Pedagogos do Amazonas, disse que ficou sabendo dessa ação por meio da imprensa e que ainda vai buscar informações a respeito dessa ação. Já o Sinteam, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, disse que ainda não foi notificado. Só para a gente entender, o Fórum Permanente dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Amazonas entrou com essa ação na Justiça pedindo que os professores parem a greve e retornem imediatamente à sala de aula. Segundo a FECTAM, essa greve ela é ilegal e os sindicatos eles têm um prazo aí de 5 dias para comunicar aos professores sobre o fim dessa greve e retomar então as atividades pedagógicas. Caso contrário, eles podem ter descontos nos salários. Olha só, segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio de nota, ele informou que esse processo ele corre lá na 3ª Vara Civil do Amazonas e que o juiz responsável por essa ação deu 5 dias para os sindicatos se pronunciarem a respeito dessa ação que a FECTAM entrou na Justiça. A greve completou hoje 36 dias, só lembrando que os professores não aceitaram aquela contraproposta do governo, de reajustar o salário em 4,73%. Hoje pela manhã, eles se reuniram lá no centro da cidade, fizeram um movimento, cerca de 1.000 professores participaram desse ato lá no centro da cidade. Amanhã eles pretendem se reunir novamente e na quarta-feira também lá na Assembleia Legislativa do Estado. Por meio de nota, a SEDUC informou que os gestores das escolas eles estão cientes de que devem conversar com os professores, pedindo para que eles retomem as atividades em sala de aula. Só para a gente ter noção, são quase 300 mil estudantes, tanto na capital quanto no interior, prejudicados, que terão que ter aí o calendário escolar reajustado por conta da paralisação. A gente vai seguir acompanhando para ver o que vai acontecer daqui para frente. Tá certo, Rosiane Chagas, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Parte das obras de recuperação do Distrito Industrial começou a ser feita hoje. Isso depois de mais de 10 anos de impasse sobre quem, afinal, seria o responsável pelo problema. O orçamento estimado para essa obra é de 136 milhões de reais. A previsão é que dentro de um ano, 35 ruas do Distrito Industrial estejam recuperadas. Os buracos nas vias mais importantes para o escoamento da produção da Zona Franca de Manaus geram conflitos desde 2007 na Justiça, envolvendo governo e prefeitura. Agora ficou decidido que o município é quem vai ficar encarregado das obras. E agora, mediante a celebração desse acordo de cooperação técnica, viabiliza-se a necessidade de acompanhamento dessa obra, que os recursos sejam utilizados de forma adequada, no tempo previsto, no tempo possível tecnicamente também. Na primeira fase dos trabalhos, que começaram nesta segunda-feira, estão incluídas as vias consideradas menos danificadas. Nós temos a responsabilidade de executar tudo o que está projetado. Então o projeto ele prevê isso também, além de questões paisagísticas, sinalização, drenagem superficial e drenagem profunda, recapeamento,
concreto, né, armado nas rotatórias, que é a pavimentação rígida e, enfim, tudo que é necessário ali para uma boa infraestrutura. O último lote já está na fase final de licitação e deve começar em breve com a recuperação das vias com os problemas mais graves. Para o superintendente da SUFRAMA, as obras devem ajudar a atrair mais investidores para a Zona Franca de Manaus e muitas dessas negociações já estão em andamento. Semana passada estive na Embaixada de Israel, de trazer uma delegação de Israel para cá. Então, ou seja, agora nós começamos, apesar da economia no Brasil passar por um momento, né, delicado nesse sentido, nós estamos agora trabalhando aqui no sentido de trazermos uma agenda positiva. A torre da igreja de São Sebastião, no centro de Manaus, começou a apresentar rachaduras. Os engenheiros vão fazer um laudo para saber as condições da estrutura. Mas, por enquanto, o tradicional sino do prédio vai ficar um tempo sem ser usado. A igreja, que é considerada patrimônio histórico de Manaus, fica bem próximo ao Teatro Amazonas. O local é um refúgio para muita gente. E quem passa para agradecer ou participar das missas, admira a estrutura do local. Sinto uma paz aqui, é um lugar gostoso, a energia que flui aqui dentro é muito leve, muito boa. Além dessa obra, que é uma coisa divina, que não é uma coisa só do ser humano. O cara tem que estar bem orientado para construir algo assim. Mas a torre da igreja começou a apresentar rachaduras. Engenheiros foram chamados para avaliar as condições da estrutura. Desde a inauguração, a torre nunca passou por reparos. Então, nós já na subida, você já encontra a parte de madeira, que é a parte dos mezaninos em madeira para ter acesso à torre, totalmente deteriorada. Fizemos fotos e chegamos na parte dos sinos, né? Porque lá tem umas rachaduras muito progressivas e com uma abertura muito assim, significativa. Subimos no último patamar, que é a cúpula, que lá também a deterioração é muito visível, né? Tem tijolos se soltando, a parte do embolso também já está bem deteriorada. E a parte mais crítica é essa rachadura que fica frontal, que ela já está até visível. E o sino tradicional da igreja, que tocava todos os dias a cada 15 minutos, vai ficar um bom tempo sem ressoar. Então nós recomendamos, na verdade, ao Frei que parasse o badalo dos sinos até que se desse uma solução. Os engenheiros vão fazer um laudo para relatar os problemas da torre e pedir uma reforma emergencial. O documento deve ficar pronto em 15 dias. O importante é que a partir do laudo a gente consiga motivar a sociedade para talvez guardar as devidas proporções. Trata-se da nossa Notre Dame. A gente conseguir os recursos necessários para que esse patrimônio histórico não venha a ter o mesmo destino, por exemplo, que teve a Notre Dame, que seja tarde demais. Depois que o laudo for entregue, o pároco diz que vai ser preciso fazer uma campanha para arrecadar fundos para a reforma. Já estamos nos preparando para, depois do laudo, fazer uma coletiva com a imprensa e dizer qual é a situação real da nossa igreja e como a gente pode poder contar com vocês, e você que está participando conosco, a gente quer a sua colaboração. Com certeza nós vamos precisar de vocês. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional informou em nota que nos próximos dias também vai fazer uma fiscalização da Igreja São Sebastião. O prédio fica dentro de um conjunto protegido por tombamento federal. Mas o IPHAN ressaltou que a responsabilidade pela conservação, uso e gestão cabe aos proprietários. Por isso, por parte do Instituto, não há previsão de intervenções. E o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, colocou o cargo à disposição por causa da saúde debilitada. Segundo a assessoria da arquidiocese, Dom Sérgio informou ao Papa Francisco a atual situação de saúde e que o pontífice poderia tirá-lo do cargo caso julgasse necessário. O líder da Igreja Católica em Manaus foi diagnosticado com mal de Parkinson há 4 anos. Ele foi nomeado arcebispo da capital desde 2012 e tomou posse em 2013. A assessoria da arquidiocese negou que tenha sido enviada uma carta de renúncia ao Vaticano e que ainda não há previsão da saída de Dom Sérgio do cargo.
Em instantes, começa a tramitar na Câmara Municipal de Manaus um projeto de lei para regulamentar a fiscalização por biometria facial nos ônibus. Os detalhes sobre esse assunto eu te conto daqui a pouquinho. Agora são 7h25. A Crítica na TV volta no instante só.